Bom dia, hoje é dia 18/5/2026. Esse é o quarto episódio do podcast Canal Cinza e Conformidade Aduaneira. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui um grande amigo de chapa, de alfândega, de armazém. Só não fomos de farra ainda, né? O senhor Alexandre. Se Alexandre se apresente, por favor, fique à vontade. Bom dia, é um prazer estar aqui contigo, é o que você falou, né? Acho que são muitos anos de estrada que a gente tem aí, né? Estamos perto dos 40 já, né? Perto dos 40, e eu acho que a gente tem uma história muito bonita e essa história tem que ser contada. Então, muito obrigado pelo convite, e hoje a nossa ideia aqui é falar um pouquinho da minha vida e da minha trajetória no comércio exterior. É isso aí. Eu adorei esses crachás aí, mas começa da forma que você achar que deve. Bom, vamos lá. Eu entrei no comércio exterior pelo meu primo, o Wagner Argentati. Ele me convidou para fazer parte da empresa Famoso dele. Vagão. Famoso Vagão. Como é que chamava a empresa dele? Chamava JB. JB? Desde o início. Era JB? A JB era dele? Olha que bacana. Ele era, na verdade, assim, né, ele era funcionário da JB, mas, assim, ele era com o braço direito do dono. Né, que era quem que era o dono? Felipe Crescente. Seu Felipe Crescente? Felipe Crescente. Vou falar dele também, tá? Mas o Wagner me convidou para ingressar na JB na época, né? Foi em 1992, quando eu entrei na JB. Então eu entrei como auxiliar de importação. Que idade você tinha? 28, por aí. 28, 29 anos. Você já tinha um histórico? Já, eu tinha passado por algumas empresas. Eu trabalhei na Folha de São Paulo. Por alguns anos, acho que uns 3 anos eu trabalhei na Folha de São Paulo, mas ali eu não me encontrei. Né? Era um tipo de atividade que não me dava, não me instigava a vontade de ter uma sequência ali dentro da empresa Folha da Manhã, que é uma excelente empresa. Né? Meu pai trabalhou lá durante 50 anos da vida dele e trabalhou na Folha de São Paulo. E quando eu ingressei na JB com o Wagner, era uma época que o Felipe Crescente, fundador da JB, ele chamava... Um abraço. Ele chamava de alfândega romântica. Ele é o... Por que alfândega romântica? Porque na época você conseguia conversar com os fiscais, né? Você sentava, conversava. Às vezes o fiscal ele tinha um entendimento adverso daquilo que tinha que ser. Então você sentava frente a frente, conversava, explicava, mostrava, né? Uma NC, uma descrição ou alguma instrução normativa e você conseguiria sair dali com uma boa notícia ou não, ou de repente o fiscal de fato estava certo. Mas naquela época ele chamava de alfândega romântica, por causa que você tinha esse contato com a fiscalização, né? Então, o Felipe Crescente, falando um pouquinho dele, ele fundou a JB, né? Por que JB? Joaquim Bastos. O Joaquim Bastos, ele esteve junto com o Felipe Crescente e teve uma época que o Felipe Crescente, e eu acho muito importante a gente ressaltar isso. E o irmão dele? O Luiz. Gilberto. Gilberto Crescente. Depois você fala. Eu falo do Gilberto também. Então, o Felipe Crescente, na época, ele teve uma oportunidade que caiu no colo dele que muitos desprezariam. Qual oportunidade que foi? A secretária do presidente de uma multinacional ligou para ele e falou, olha, tem uma bagagem, tem um courier para você liberar para mim. Mas era courier, não é? Era courier. Já era courier? Era Correios. Correios. Né? E aí o que ele fez? Ele foi imediatamente, sentou com a fiscalização, liberou e o que ele fez? Pegou o pacote e entregou na mão da secretária. E posteriormente, o presidente dessa companhia ligou agradecendo porque era um bem pessoal desse cara. E assim, apareceram outros. E ele fez da mesma forma. Rápida, ágil e eficaz. Então, ele fez isso. E com isso, ele ganhou a credibilidade dessa empresa e desse presidente. Com isso, ele teve a oportunidade de ingressar na Siemens. Porque ele foi indicado para ingressar na Siemens. E desde então começa a história da JB. Eu só quero fazer uma observação. Eu tive a oportunidade de conhecer o seu Felipe em Campinas. Meu pai trabalhou para ele, meu saudoso pai. Ano que vem faz 1 ano que ele morreu. E o seu Felipe Crescente é um despachante, na época, em 70, 74, né? Mas eu conheci ele em 85, 86. Ele andava de terno e de Mercedes.
De lencinho aqui. E de lencinho. E era um cavalheiro, em todos os sentidos. Tanto que a Cepa, né, não sei se o nome, o irmão dele, o Gilberto também, um cara muito educado, não tive a oportunidade de conhecer, sei que ele trabalhou na Deikmar, era advogado, foi até advogado do Sindasp, e também uma pessoa muito bacana. Mas o seu Felipe tem uma história muito bacana, e quando eu ia para Campinas, a gente via a Schenker ali do lado da Marginal, né? Deikmar. É. Então era realmente um escritório invejado. Todo mundo queria trabalhar lá. E meu pai trabalhou muitos anos para ele. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele teve um problema com o fiscal em Campinas, Casca Grossa, Jorge Alberto. Casca Grossa, que eu digo rigoroso, né? Muito enérgico. E eu tive lá, resolvi o problema. E, enfim, então ele sabia como resolver as coisas da melhor forma. Me perdoa falar isso, mas o seu Felipe Crescente, o Gilberto, esse histórico, e agora sabendo que o Wagner, né? A JB veio do Wagner. E o Wagner, Alexandre, como é que ele está? O Wagner ele foi um grande propulsor, eu posso dizer que ele foi meu professor no início da JB, eu aprendi muito com ele, aprendi a ser resiliente, aprender a não desistir, aprender a fazer as coisas e atender o cliente de forma assim primordial e rápida e da melhor forma possível. Então o Wagner ele me ensinou muito nessa época, né? O Wagner hoje ele está aposentado, né? Ele teve um problema de saúde que impossibilita um pouco que ele saia, que ele se movimente, mas é um cara que eu acho que ele merece alguma condecoração. O sindicato deveria fazer para ele umas 20 placas, né? Eu acho que o sindicato deveria, porque ele foi um cara que ele mudou muito o comércio exterior. Pra você ter noção, uma época da JB, você tem os terminais hoje, os portos Quem secos. não queria trabalhar na JB? Todo mundo queria trabalhar na JB. E teve uma época que no comércio exterior que era o seguinte, a gente tinha um volume tão grande de importação, e na época era dele de papel. Comprou a JB? Não. Depois você fala. Isso. Só abrir um parênteses aqui. A JB foi uma divisão da Schenker. Tá. A gente tinha o despacho, a Schenker atendia a parte do internacional, e a gente só acoplou com eles, a gente viveu com eles alguns... Inclusive nessa sede que eles estão hoje, então a gente conviveu com eles alguns anos, mas a JB era uma divisão da Schenker, mas com um cliente específico. E a Siemens era o grande cliente? A Siemens sempre foi um grande cliente, a gente trabalhou com exclusividade durante muitos anos com a Siemens. E assim, a Siemens eu não tenho nada para falar Na verdade eu tenho muito a agradecer a Siemens, porque... Se eu hoje sou um profissional de grande conhecimento, eu tenho um conhecimento fora do comum, eu devo bastante a Siemens. Por quê? Porque a Siemens é uma empresa que faz tudo que você pode imaginar. Todos os regimes especiais aduaneiros, ela atua em todos. Então eu, como despachante aduaneiro de campo, eu vivi muito, né, em relação a tudo que ela fez. Lei única, exportação temporária, importação temporária, importação fracionada, todos os regimes especiais eu participei também de muitos de projetos de grande porte, como a usina Rio Madeira, a usina Belo Monte, Você trabalhou em Manaus? Trabalhei em Manaus uma época, né, que eu tenho inclusive os crachazinhos dos terminais que eu... Deixa eu ver. Que eu tinha que frequentar. Controle de acesso ao Porto de Manaus, uso obrigatório. JB Assessoria, Alexandre Procópio. Muito bacana. Isso também eu quero abrir um parênteses, né? Pode ficar à vontade. Eu acho que o nosso sindicato, ele deveria, eu acho que tem eu não sei o quanto isso é difícil, mas eu acho que deveria ser... Mais um aqui. Deveria ser uma prática do sindicato ter um único crachá para o despachante aduaneiro acessar qualquer terminal, né? Então, porque assim, ó, aqui cada terminal que a gente vai tá é um crachá. Teu filho aqui. Aqui foi quando eu entrei na Schenker. Bacana. Na verdade, eu acabei virando funcionário da Schenker. Então, assim, aqui tem alguns, eu tenho outros. Embragem também? Embragem, na época do saudoso Embragem. Eu fiquei muito tempo no Embragem. Por ser despachante de campo, eu sempre me declarei como despachante cigano, né? Porque a JB sempre teve alguns pontos fixos,
de trabalho, de desembaraço, e tinha os spots. E na época, na JB, ninguém queria fazer spot. Por quê? Ah, precisa ir para Manaus. Quem vai? Ninguém vai. Eu vou. Ninguém quer ir, né? Precisa ir para Belém. Quem vai? Eu vou. E o que você fazia? Você conferia a carga? Como era a sua atuação lá como despachante? A minha atuação como despachante sempre foi uma parte também de auxílio ao meu escritório em relação... Porque o que eu penso, tá? Cada localidade tem uma forma de trabalho. A instrução normativa ela é única, mas ao ponto de quem está analisando, de quem tem a caneta na mão. A caneta é uma beleza. A caneta, então assim, então você fala, você está em São Paulo, com um procedimento, você tem que entregar XYZ documento. Aí você roda mais 40 quilômetros, você chegou em Jundiaí. Alfândega é diferente também em Jundiaí. Aí você roda um pouquinho mais 40 quilômetros, você está em Campinas. Então existe ambientação local. E o meu papel na época sempre foi ambientalizar aonde eu estou. Então, eu chego no local e assim, às duras penas eu aprendi o seguinte, que o meio termo, ele é um negócio assim, super interessante. Por quê? O que eu quero que aconteça, talvez não vá acontecer. O que o pessoal me entrega, eu talvez não vou querer receber. Então, quando a gente acha um meio termo, então ele é satisfatório porque eu não estou nem de um lado nem de outro e eu consigo fazer o que a gente precisa. E vou te dar um exemplo. Na época que eu fiquei em Manaus, eu morei em Manaus 9 meses, quando a gente abriu uma filial da JB lá, a gente começou com 17 funcionários. Quando eu regressei para São Paulo, tinha 140 funcionários em Manaus. Meu Deus. Em Manaus, eu sempre brinco que é um país à parte, porque é tudo muito diferente. Você tem uma Sulframa, você tem uma Cefaz atuante, então você tem que liberar o mapa da madeira, depois você vai para a Receita Federal, depois você vai para a Cefaz. Então você tem canais nesses lugares, né? Então o procedimento ele é diferente, né? E aqui em São Paulo, a gente sempre vive correndo muito. A gente corre muito, a gente trabalha muito. E não estou dizendo que os outros lugares não trabalham. Cada localidade tem... São Paulo é São Paulo. Tem um formato de trabalho. E a gente aqui é muito workaholic, né? Então a gente fica até a meia-noite, virar... Então, a minha proposta sempre foi chegar num lugar e me ambientalizar naquele lugar e achar esse meio termo para eu ficar satisfeito. Então, por exemplo, quando eu cheguei em Manaus, a liberação eram 5 dias úteis para liberar um canal vermelho. 5 dias úteis. O fiscal poderia até conferir no primeiro ou segundo dia. E tudo certo. Ele só ia soltar a CI no 6º dia útil. Ou 5º dia útil e liberava. Conversando com a fiscalização e mostrando o que o importador perde de tempo, segurando a sua mercadoria, né? Às vezes você tem, por exemplo, eu tive uma mercadoria que era uma linha de produção de celulares na época, e assim, não tinha sentido, já que ele tinha conferido no 2º dia, segurar para o 5º dia útil, soltar a CI, exclusivamente. Então, o prejuízo desses 3 dias era fora do comum para o importador. Então, conscientizando a fiscalização e mostrando, né? Porque às vezes a gente fala muito, né? Mas quando a gente contextualiza aquilo, fica diferente. Então, a gente conseguiu, né? Exatamente, a gente conseguiu na época reduzir para 3 dias o desembaraço, o ciclo dele. Então foi um grande avanço, um avanço de 2 dias. 2 dias de armazenagem em zona primária é muito dinheiro, entendeu? Então, eu acho que o papel do despachante aduaneiro, ele não é simplesmente abrir caixa e fechar caixa. Né? Eu acho que ele começa um pouquinho antes, né? De você pega os documentos, entende o que você vai conferir. Normalmente eu pego o ADI, olho o ADI, vejo o que eu vou conferir. Tem número de série, quantos volumes eu vou abrir, né? Como que eu vou fazer? E não só isso. A conferência física, né, ela é igual a uma audiência para um advogado. Dizem que é um procedimento simples, que é um procedimento que pode ser feito por fotografia, o que não pode, que pode ser feito pelo técnico do Tesouro Nacional, também não pode, na minha opinião. Né? A legislação também não diz isso. A legislação declara, é textual, quem confere a mercadoria é o fiscal. Então não adianta hoje a Receita querer empurrar esse técnico, esse procedimento que hoje está sendo. Isso ainda vai ter muito problema no futuro. Para mim já está tendo, né? Que a gente vê a apreensão e quando a gente pega processo para defender, a gente vê os vícios, né? Porque tira a foto e o TTN fica superior a tudo. A conferência física é como o SDAS para o despachante, é a saga da gente.
Mas É pode isso. falar. Eu só vou voltar um pouquinho para falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Então, quando eu ingressei, através do Wagner, na JB, eu conheci o Felipe Crescente, que é um cara fora do comum, é um cara que foi um... eu aprendi muito com ele, de um cara, assim, honesto, um cara batalhador e um cara, assim, super inteligente. Ele falava 4 idiomas. É, E, assim, diferenciado. quando a gente tinha um problema enorme, que na minha cabeça era enorme, eu sentava na frente dele, ele olhava para mim e falava assim: você já pensou nisso? Aí você fala: caramba, não pensei nisso. Então, pensa nisso que você vai resolver o seu problema. Então, ele era um cara de uma sabedoria, assim, do comércio exterior, fora do comum. Então, eu aprendi muito com ele, né, de missão dada, missão cumprida. Então, quando eu entrei na JB, eu entrei como auxiliar de importação, e logo na sequência, eu achava legal o pessoal assinar documento, né? Cara, como é que eu faço para assinar esses documentos? Né? E aí eu virei ajudante de despachante, o Wagner que me vinculou como assistente dele, então eu virei ajudante de despachante e cravado em 2 anos, eu entrei com o meu processo de despachante E já saiu. e virei despachante aduaneiro, que na época não era o radar que credenciava o despachante, na época era o cartão de credenciamento. É. Então aqui você tem a empresa, o nome do despachante, o endereço do despachante, né? Vou mostrar aqui para a câmera, só para... Depois, por favor, Renan, você dá um close melhor. E Então você tinha esse cartão de credenciamento e no verso tinha as filiais das empresas que a gente representava. Então, com esse cartão de credenciamento, eu de fato representava essa empresa. Esse aqui é de Viracopos. Isso. Aonde comprava esses cartões? Você se lembra? Lá no centro centro, de né? São Paulo, na famosa Formosa. Rua Formosa, né? Ou na Formosa? Na Formosa, Papelaria Formosa. É, eu fui 2 vezes lá também. E isso aqui, ó, no meu começo era com máquina de datilografar. Que na verdade, quando eu era assistente quando eu virei assistente de comércio exterior, a gente tinha as máquinas de datilografar, então a gente batia o IPI e o ICMS na máquina. Você fazia os formulários, você batia na máquina de datilografar. E a JB, ela foi pioneira a fazer uma capa de DI no computador, que era um CP500 que está com a empresa até hoje. O computador que gerava a capa da DI, né? Única e exclusivamente. Só para mostrar, pessoal, essa empresa aqui não tem filial, então não tem nenhuma anotação no verso, na frente só a matriz. No outro cartão tinham 4 filiais, porque é a Siemens. Só empresas tops. Meus parabéns. Sorocaba, Saturnia. E aí eu virei despachante aduaneiro, então aí achei interessante essa questão de assinar documento, achava uma importância legal. E na verdade era muito importante, né? Porque você está se responsabilizando por tudo que está ali. Tudo que está escrito ali é um problema, né? Exatamente. E quando a gente falava da famosa DI de papel, né, que você tinha os formulários contínuos, que a JB inclusive tinha uma máquina, Fábio, que ela valia o preço de um carro popular. E era uma máquina assim, simples, que ela tinha, né, os compartimentos para separar, ela cortava a remalina, separava os volumes e tirava o carbono. Isso era um avanço enorme. Que era um trabalhão danado. Aí separava os formulários, você tinha 4 vias preto e branco e as outras 4 vias coloridas. Aí você destacava tudo, né, porque era um formulário contínuo, você destacava tudo e ali você montava a declaração de importação. Depois, a gente datilografava IPI, ICMS, e com isso você tinha a DI pronta para ir para o armazém. Para perfurar. Aí você ia para o armazém, qual era o primeiro passo? O pagamento do ICMS. Era o primeiro passo, ICMS e IPI. Quando isso acontecia, vinha o segundo carimbo na DI do banco, ó, tributos pagos. Depois disso, ela ia para o supervisor da unidade da fiscalização, onde ele analisava e fazia a distribuição das DIs para cada fiscal. Outro carimbo. Então, depois ia para a TTN, para perfuração, né, que você tinha uma maquininha que fazia perfuração, que era o registro da declaração de importação. O número sairia daquelas maquininhas. Época boa. Nessa época, só para comentar, existia DTA em trânsito. Se você tinha um processo com 10 containers, eu trabalhei para Mimo uma época e a gente fazia isso, brinquedos Mimo. Então você removia um container numa sexta-feira, lembra? O dólar mudava de sexta, a gente registrava a DI com aquele container e durante a semana chegavam os outros containers.
Isso lá no Colômbia, na Moca. Moca, a famosa Moca. Então, só mais um Presidente detalhe. Wilson, 2220. Aqui, ó, mais um crachá da Moca. E hoje a Receita exige curso para entrar na alfândega. Mas depois o Alexandre fala disso. Então, passando a minha trajetória, eu comecei a ir para alguns lugares. Eu fui, meu primeiro ponto de relevância, fiquei uma temporada em Santos, mas tinha um despachante local. Quando o despachante saía de férias, eu ia para substituir. Você cobria. Quando eu ganhei meu primeiro papel de relevância, foi em Campinas. Quando surgiu meia dúzia de DI para liberar no Colômbia, na época Colômbia, de Campinas. Eu lembro de você lá no Colômbia, lá que nós nos conhecemos. E aí surgiu, eu liberava meia dúzia de DI por semana. Então eu ia, voltava, enfim, aconteceu. Foi quando teve a grande virada, onde um volume que era de São Paulo foi todo para Campinas. Ele virou esse volume todo para Campinas. Então eu saí de meia dúzia de DI por semana para 300, 400 liberações no mês. Então o meu volume ele aumentou muito. E a JB, só voltando um pouco mais, ela sempre foi pioneira em ter um escritório nos armazéns. Então a gente tinha um ponto de apoio, foi a primeira comissária de despacho a ter um escritório dentro de um porto seco, na época IAD. Então a gente teve, o primeiro escritório que a gente teve foi no Colômbia de São Paulo, na Presidente Wilson, e o segundo escritório que a gente teve foi no Colômbia de Campinas. Isso facilitava muito a nossa vida, né? Eu conheci você em Campinas, a gente fazia conferência lá, na época eu trabalhava na Documental com meu pai, mas a JB ela sempre tinha um volume assim, absurdo de carga, absurdo. Era fora do comum. E, Fábio, sabe o que era mais interessante? Na época que eu entrei, era tudo canal vermelho. Não tinha canal verde, não tinha canal amarelo. Era tudo canal vermelho, ou seja, a gente abria. Tem todos alguma os história volumes. de algum fiscal de Campinas que você gostaria de comentar, tirando o Fernando Tosi? Não, teve uma situação que eu acho que ela é interessante, mas eu não vou citar nomes, eu vou citar a história. Né? Era 23 de dezembro e era uma mercadoria que o cliente precisava, aquela mercadoria para a morte. Ele precisa da mercadoria. Quando eu entrei na sala de um fiscal para conversar com ele sobre aquela mercadoria, meu telefone tocou. E a gente, assim, existe uma regra de não... era aqueles tijolão. Tijolão. E aí ele tocou. O fiscal olhou para mim e falou, qual que é a tua ADI? Eu falei, essa. Ele falou, vou pedir laudo técnico. Mas tentei conversar com ele e não teve o que mudou o laudo técnico. Mas tudo bem, faz parte. Ele ficou bravo porque meu telefone tocou. O engenheiro, você pode citar ou não? Eu poderia... Nunes. Eu poderia citar, mas só o que o fiscal fez na época? Ele chamou um engenheiro que nunca ninguém tinha chamado. Nunca ninguém tinha chamado. Mas tudo bem, vamos atrás do engenheiro. Eu peguei o telefone do engenheiro, liguei para o engenheiro e falei, olha, nós temos uma conferência física para fazer. Ele não sabia o que era aquilo. Tanto que ele se cadastrou na alfândega para prestar serviço, só que nunca ninguém chamou ele, então ele não lembrava que ele era um perito credenciado da Receita. Então eu demorei um tempo para fazer com que ele assimilar que ele estava escrito, que ele poderia fazer o laudo. E aí o que aconteceu? Ele falou, eu estou indo viajar e quando eu voltar, vou ficar uns 30 dias fora, quando eu voltar eu faço isso aí para você. Eu falei, não, eu preciso para agora. Eu falei, onde o senhor mora? Era um desembaraço em Campinas, ele mora em Dayatuba. Eu falei, eu estou indo até aí. Ele me deu o endereço dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele estava ajoelhado cuidando do jardim dele. Tá todo sujo de barro e etc e tal. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu preciso muito que o senhor vá hoje no terminal fazer esse laudo. Ele falou, mas eu nunca fiz. Então eu falei assim, então eu te levo para o terminal, o senhor conversa com o fiscal, ele vai te instruir. É básico, porque assim, o senhor é engenheiro. Então a mercadoria, o conceito dela, o senhor vai entender sobre o conceito dela. Aí, Fábio, esse engenheiro, ele foi lá, se trocou, lavou a mão dele, de bermuda a gente foi pro terminal. Ele, de bermuda, ele foi pro terminal. Chegou no terminal, apresentei a documentação para ele, apresentei ele pro fiscal, o fiscal passou as instruções para ele e ele conseguiu me elaborar o laudo técnico naquele dia. Eu apresentei pro fiscal e ele me liberou a mercadoria. Então, assim... Era assim, se eu não tivesse esse espírito... Presença de espírito. Presença de espírito, de guerreiro, de não desistir. Porque assim, indicou um cara.
esse cara não pode te atender naquele momento, que assim, não era razoável, talvez, o cara largar tudo que ele está fazendo para me atender, talvez no dia seguinte, no outro dia. Mas como ele ia se ausentar 30 dias, então não tinha como esperar 30 dias. Então, Alexandre, entrando nessa parte técnica, se houvesse um erro na DI nessa época, qual era a multa? Como funcionava isso? Então, como que funciona? Quando o fiscal ele não é obrigado a entender de tudo. E por esse motivo existem peritos, cada perito cadastrado, né, são peritos autônomos que prestam, eles se cadastram na Receita Federal, e eles prestam serviço para a Receita Federal exatamente para suprir talvez uma falta de conhecimento do fiscal em determinada área. Então ele chama esse perito, esse engenheiro vai. Como que funciona? O fiscal ele coloca alguns quesitos que ele pergunta, exemplo, o material é novo ou é usado, a descrição bate com a mercadoria. Então o fiscal elabora alguns quesitos para ajudar. Ele tem elementos para estudar para saber se aquilo está certo ou não. Então o engenheiro vai, olha a mercadoria, responde os quesitos. Baseado na resposta dos quesitos, o fiscal entende se está certo ou está errado. E se não estiver certo, e vamos imaginar que a classificação esteja errada, então essa mercadoria ela vai ser reclassificada, né? Então, dependendo da NCM que ela for, de repente paga mais, de repente paga menos, você tem recolhimento de multas e a diferença dos impostos. Então, Mas não tinha de cara uma multa de 20 mil reais? Não tinha. Não existia. Por declaração inexata? Não existia. Porque hoje a Receita quer mudar o patamar. Ela não quer mais ver classificação, ela quer ver declaração inexata. Exato. O que você acha disso? Eu acho, o meu pensamento é o seguinte, para mim é arrecadatório, né? Se a gente não pensar em outra coisa, antigamente a gente tinha uma multa de 1% e ela tinha um teto, né? Ela tinha uma limitação, e hoje eles estão revogando, através da LC 227 de 2026, Isso. Então eles revogaram essa multa de 1% e entraram com essa multa dos mínimo de 50 UFPs, Isso. Né? E a máxima de 100. Então, ou seja, e a gente sempre vai cair na interpretação de um fiscal, né? Do erro. Não existe, tem horas que não existe o bom senso de entender que foi um erro de uma digitação, que foi alguma coisa assim. Então, hoje, eu acho complicado para o despachante aduaneiro que presta serviço, né? Porque quem que paga essa multa? Quem que paga esse erro? Quem que cometeu o erro? Né? Eu acho que a área jurídica ela tende a explodir daqui para frente, porque assim, até a gente vai ter uma coisa muito nova, então a gente vai ter que entender como isso vai acontecer. Então, como o despachante vai se garantir, né, para não pagar essa multa, porque a responsabilidade de repente não é dele. Então, 99% das declarações de importação são feitas por despachantes. Hoje, em todas as lives que a Receita faz, ela confirma isso, a estatística demonstra isso, e o despachante é, para mim, o sentinela, é a principal figura do comércio exterior. O que ele tem que fazer para melhorar a sua condição e também se colocar no mercado diferente? Eu digo isso por duas coisas. Se você vai trocar de contador, mesmo que não tenha contrato entre a empresa e o contador, ele tem que fazer uma carta, um ofício explicando toda a situação da empresa para passar para o outro, sob pena de ser responsabilizado. O advogado é a mesma coisa, ele tem um subestabelecimento, subestabelece um colega com reserva ou sem reserva. O despachante não, o cara vai lá, tira o Siscomex e acabou. Isso aí. E ninguém muda isso. Isso aí. Bom, eu acho que, respondendo, até voltando um pouquinho sobre o que você valores. Falou... E valores, exatamente. Uma coisa que você falou é relevante é o seguinte, o despachante aduaneiro sempre exerceu um papel fundamental, não só para o importador, mas para a Receita Federal. Porque quem homologa os sistemas da Receita Federal? Quem que usa os sistemas para entender, olha, aqui não está rodando, aqui não está acontecendo, não é importador, porque ele tem um despachante. Então, quem parametriza e quem faz funcionar os sistemas da Receita Federal, que são aplicados para os importadores, é o próprio despachante aduaneiro, com os testes, com o conhecimento, com a sabedoria que ele tem. E respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente teve uma virada de chave e o despachante aduaneiro que não entender que as coisas mudaram de forma radical, porque quando o Siscomex entrou no ar, para mim foi uma coisa muito sistêmica, única e exclusivamente sistêmica. Então hoje, com a entrada da DUIMP, né, com o catálogo de produtos,
Então, o primeiro filtro que existe é isso, tá? E agora, mantendo as informações, se você não tiver as informações exatas provindas do importador, coloca o despachante muito no risco. Como o seu escritório, como você hoje trabalha para cobrar do seu cliente essas informações para colocar na DI? Existe Porque, infelizmente, tudo é culpa do despachante. Se o despachante aduaneiro não tiver um contrato elaborado de forma bastante inteligente, e necessita de um advogado para isso. Ele precisa de um bom advogado. Antes de você, assim, primeiro, tem que ter contrato de importador, né, e o despachante aduaneiro, ele tem que existir. Segundo, ele tem que ter muito bem formalizado, por quê? Para identificar as responsabilidades de cada um. Porque assim, se o despachante recebeu uma informação errada e colocou essa informação dentro da DI e houve um erro lá na frente, de quem que é a responsabilidade? É óbvio que tem coisas que o contrato ele tem que dar um amparo. Olha, o despachante aduaneiro ele é responsável por NCM e descrição. Ok. Agora sim, se isso não está bem claro, quem que paga a conta? O NCM é obrigação do importador e a Receita Federal com as soluções de consulta, porque o fiscal também pode mudar de ideia. Pode. Os ex-tarifários no passado era assim, você entrava com o processo no Ministério, passava na Receita Federal para avalizar o NCM e depois ia para o MIDIC. É isso aí. Hoje é tudo no MIDIC. Tudo no MIDIC. Que é um erro também da legislação. Mas agora, como é que o despachante assume uma bronca dessa? Não pode. Exatamente. Então, é assim, eu acho que nós estamos passando por uma virada de chave muito grande, onde eu entendo que o despachante aduaneiro, ele não é um simples abridor de caixa, como nunca foi. Eu nunca entendi que o despachante tem que ser um abridor de caixa. O despachante aduaneiro, ele é um conselheiro, ele é um consultor do importador. Tá? Então, esse é um pilar. O primeiro pilar é a questão do contrato, da formalidade com o seu cliente. Então, o que assim, não tem hoje não tem. prática. A grande maioria dos despachantes não tem um contrato firmado estabelecendo a regra do jogo. Quem é responsável por o quê? Né? Então, eu acho que voltando, acho que a área jurídica ela é muito importante para o despachante aduaneiro, para que ele seja coberto por todas as situações que podem acontecer no decurso do despacho aduaneiro. Então, existe essa importância. Então, o despachante aduaneiro, hoje a minha cabeça é assim, eu sou um consultor aduaneiro. Entendeu, Fábio? Então, quando eu pego um cliente novo dentro da minha empresa, o que a gente faz? A gente analisa esse cliente como um todo. Porque você tem informação. A partir da hora que você está no radar, você tem o histórico do cliente. Então você estuda o formato que ele faz. Então, a minha consultoria, ela não vai hoje, o despachante aduaneiro não vai só pegar a informação, registra, né, cadastra no catálogo de produtos e gera do INPE e tudo resolvido. Eu acho que não pode ser só isso. Então, o consultor por exemplo, hoje eu desembaraço no terminal B. E por que você desembaraça no B e não no A, no C, no D, no D? E vou te dar um exemplo. Um dia eu visitei um cliente, tá? É um cliente aqui de São Paulo e ele tinha um fornecedor de muitos anos tal, e ele fazia os desembaraços em Campinas. E eu perguntei para ele o porquê que ele fazia os desembaraços em Campinas. Ele falou, não sei. E eu sabia a resposta. Né? Qual era a resposta? O despachante aduaneiro dele era de São Paulo, era de Campinas. Então o que ele fazia para facilitar a vida do despachante? Ele levava a carga para perto dele. Por quê? Porque ele não precisa pagar terceiros aonde ele não tem escritório. Então, assim, pro despachante, ok, mas pro importador, ele está elevando o risco dele no mínimo em 90 km. Entendeu? Do carga ser roubada, do caminhão capotar, diferença de tempo e custo, às vezes, né? Pela frequência de avião. Aproveitando, por que a Schenker, não, a Siemens, liberava tudo em zona secundária? Porque tinha... Ou a maioria dos processos? É uma grande pergunta. Então, a Siemens sempre teve, lá atrás, uma característica de zona secundária. Por quê? Na zona primária, eu entendo que é área de passagem de carga, não é área de desembaraço. Dada a precariedade dos terminais que existe. Então, por exemplo, entreposto aduaneiro, precisa fazer um entreposto aduaneiro, é uma loucura dentro de uma zona primária. A legislação no passado também, acho que exigia somente zona secundária. Hoje ele liberou para tudo. Exatamente. Então, o que acontece? Quando se colocava no papel o custo da zona primária e da secundária, a secundária sempre foi mais barato, como opção logística no final, de tempo, porque você imagina, na zona primária um canal vermelho, você tinha de 10 a 15 dias.
Na zona secundária, 2 dias o desembaraço. Então, por quê? No meu pensamento é o seguinte, porque aqui eu entendo que é uma área de passagem de carga, a zona primária. Tá. E dada a precariedade do terminal, dificulta muito as conferências. Você falou em canal, deixa eu perguntar. E canal cinza, você já teve alguns? Como é que foi? Quanto tempo você liberou? Olha, Conta aí alguma aventura no canal cinza. Eu tive um canal cinza há muitos anos e era na nossa saudosa, charmosa Receita Federal da Florêncio de Abreu. Né? E ela estava com um fiscal daquela época, né? Eu tô falando coisa de muitos anos. Mas naquela época o canal cinza ele era muito sofrido. Né? Então o cliente, quando entrava no canal cinza, se não fosse uma empresa muito séria, ela não saía desse canal cinza, ela fechava. A empresa fechava. É que quando a gente caiu nesse canal cinza, era uma multinacional de grande porte, né? Então foi-se provado que existia um erro do fornecedor de precificação e não um erro sistêmico. Um erro provocado. E sim um erro do fornecedor que acabou dando um desconto fora do comum na época, né? E isso, quando chegou no Brasil, na precificação, ele estava muito abaixo do mínimo aceitável pela Receita Federal. Então, foi para canal cinza. Então, mas eu posso dizer que teve uns de 2 a 3 meses a liberação desse canal cinza. Foi uma coisa assim... A Receita faz a apreensão hoje das cargas, retém no procedimento especial, mesmo com todas as questões que ela vem sofrendo na Justiça, que hoje a União vem sendo obrigado a pagar para importadores armazenagem, demurrage e às vezes até lucros cessantes por reter carga, que o prazo para desembaraço é 8 dias. Tem julgados desse ano, de março, do TRF2 que comprova isso. Então a gente fica contente em poder falar, mas os absurdos continuam, né? Alexandre, qual foi teu grande desembaraço? Assim, o mais simbólico, não diria o mais rápido, mas aquele que mais te deu satisfação, que você conseguiu deixar seu cliente também contente, não na questão de custo, mas o que mais, assim, vultuoso, de grande magnitude mesmo. Bom, uma fábrica... Eu tive muitas histórias bonitas, né, de desembaraços de grande relevância, mas eu vou destacar um deles. O Brasil forneceu, para um determinado momento, tinha 3 transformadores aplicados na Argentina, instalados lá, enfim, era de produção aqui do Brasil. O que aconteceu? Um desses transformadores deu uma pane e parou de funcionar. E já acendeu um sinal de alerta desse nosso cliente, já começou a se manifestar para, primeiro, atender a necessidade. Que ano que foi, você lembra? Isso tem mais ou menos uns 25 anos, Fábio, mais ou menos. Eu não vou lembrar o ano, mas tem uns 25 anos. E quando eles destacaram os técnicos da Alemanha para seguirem para a Argentina, queimou o segundo transformador. Ou seja, a Argentina ficou com apenas um transformador, Argentina que eu digo Buenos Aires, tá? Ficou com um único transformador e assim, e começou a fazer rodízio de horário de energia, né? Então se tornou um processo fora do comum de urgente. Então o cliente fretou um navio para retirar os transformadores que estavam com problema, né? E chegando no Brasil tinha que ter um desembaraço fora do comum, rápido, para ter a manutenção rápida, para devolver esses transformadores para a origem, né? O que aconteceu? Quando essa mercadoria chegou em Santos, a Receita Federal foi uma época que eles mudaram todo o procedimento de desembaraço. Antigamente, lá atrás, 25 anos atrás, as DIs iam para os terminais. 2001. Iam para os terminais. E quando chegou essa mercadoria para a gente fazer o desembaraço, o que aconteceu? A Receita Federal falou, não será mais assim. Ela recolheu tudo de DI que tinha nos terminais, jogou dentro de uma sala, até eles desenharem todo o procedimento como ia ser, né, para poder continuar os desembaraços, porque agora naquela época eles iam centralizar tudo na alfândega de Santos. Então você imagina, eu com as minhas DIs registradas, eu não sabia onde elas estavam originalmente num terminal,
E depois, elas foram recolhidas, elas estavam numa sala sem saber onde estava. A gente, na época, eu marquei uma audiência com o inspetor local, conversei com ele, mostrei a necessidade. Isso é importante ele falar. O inspetor sempre recebeu o despachante. Sempre. Todos os despachantes tinham presença franqueada no aeroporto, em Santos. Era comum você ir lá, não reclamar, mas reivindicar, pedir. E hoje em dia a gente não fala com mais ninguém. Hoje é só então petição, fica o registro. Hoje é só via sistema. E-mail. Então, naquela época, eu conversei com o inspetor e eu sensibilizei ele de que eu precisava daquilo urgente. Por quê? Porque era uma relação entre países, entendeu? Era uma coisa que até o presidente seria envolvido, o presidente do Brasil com o presidente da Argentina, eles seriam envolvidos no tema. Então, naquela época, a gente sensibilizou, então ele destacou um fiscal da Receita Federal, pelo qual eu conversei com esse fiscal, e o fiscal falou assim para mim: Alexandre, dada a mercadoria, eu quero o laudo técnico. Primeira coisa, pelo quantidade, pelo valor da mercadoria, eu quero o laudo técnico. E segundo, se você achar as declarações de importação, você me apresenta e eu vou dar a urgência a você. Aí você imagina, a gente saiu com aquela emergência de encontrar as DEIs. Então a gente conseguiu, tinha um fiscal assistindo a gente começou a procurar as DEIs, eram 3 DEIs. Começamos a procurar os envelopes. E esse aqui, gente. Isso aí. Esse tipo de envelope, você colocava a DI, os documentos, o conhecimento de embarque, fatura, packing list, e apresentava na alfândega. Exatamente, esse envelope aí. E então, assim, a gente conseguiu achar as nossas DIs e apresentamos para o fisco, né, para o fiscal. O fiscal já determinou um perito, a gente foi atrás desse perito, resolvemos o perito, e paralelamente a isso tudo, houve a empresa... Você não quer falar o nome do perito, não? Não vou falar. Nós, em breve, vamos entrevistar um engenheiro aqui da alfândega de Santos. Legal, eu acho que vai ser bem relevante essa entrevista. E só abrindo um paralelo, essa empresa contratou uma transportadora de grande porte para fazer o transporte. E o que aconteceu com essa empresa? Eles acharam que a gente não faria o desembaraço, e o que eles fizeram? Cancelaram todas as licenças, porque, para quem não sabe, carga de grande porte, com excesso de peso ou de comprimento, você precisa de algumas licenças para transitar com essa carga. Então, eles pediram a licença previamente, então eles tinham uma licença, era uma licença que localmente mexe bastante com a cidade, né? Porque você vai travando ruas pro caminhão, eu chamo aquele caminhão de centopé que faz o transporte de transformadores, né? Então, era um caminhão de grande porte, então eles simplesmente cancelaram a licença, mas vamos continuar aqui a minha história. Então a gente conseguiu chamar o engenheiro, conseguimos fazer o perito, ele foi na carga, ele olhou a carga, vistoriou a carga e conseguimos o desembaraço da mercadoria. Fomos para o armazém. Quando a gente chegou no armazém, Fábio, o cara virou para a gente e falou assim: fecha o armazém em 5 minutos, vocês não vão conseguir carregar sua carga. Depois de muita conversa que a gente teve com o rapaz, ele liberou o terminal, conseguimos fazer todo o carregamento, quando a gente teve a surpresa que a transportadora tinha cancelado as licenças. Então, outra coisa importante que o Alexandre está falando é os horários. Até hoje, a nossa aduana não é 24 horas. Não é 24 horas. Os armazéns também têm restrição de horário. E quando você precisa de um transporte ou alguma coisa hoje diferenciada, eles cobram uma multa, um valor adicional. E ninguém reclama, nem importador, nem despachante. Então isso também é outra coisa que o mercado deveria se atentar, porque é um custo, é um gargalo que fica para conta, né, de quem administra essa conta, que é o consultor, o despachante. Alexandre, a gente está próximo aí do final. Eu gostaria que você falasse alguma coisa para a federação ou para os sindicatos, o que você acha. Depois a gente vai mostrar aqui um pouco da nossa história, aqui no final, para elencar, da chapa que nós fizemos e tentar demonstrar como é importante, né, a troca de poderes, né? Quando ela acontece, quando não acontece, fica do mesmo jeito. Mas dentro desse histórico que a gente está vivendo hoje, essa nova
esse novo módulo de importação, cada um dá um nome, a lei complementar, o dia a dia, enfim. O que mais você gostaria de adicionar aí para a gente falar? Tem aqui também, ele trouxe um regulamento aduaneiro. Olha, gente, não existe só edições aduaneiras, tá? Existe também essa Lex Magister, que também trabalha com edições. E isso aqui é o que, Alexandre? Conta um pouquinho Isso aqui era... do disquete. A gente gravava sempre no escritório as petições, né? E a gente ia para os terminais com as petições aqui e fazia sempre as alterações dentro do terminal. Então, aqui era o nosso HD, era o nosso pendrive, era isso aqui na época, né? Então, só complementando e respondendo a tua pergunta, eu acho que o despachante aduaneiro é uma profissão que deveria ter muita relevância, porque nós movimentamos um país e um mundo, né? E temos muitas responsabilidades. Então, o que eu acho que as entidades, elas deveriam dar esse ênfase, elas deveriam buscar a notoriedade que a gente precisa. E o que o Fábio comentou, a alternância de poder também é legal, porque surgem novas ideias, né? Outras formas de fazer, né? De outras formas de pensar. Então, a alternância no poder, ela é extremamente relevante. Então, quando o poder ele se perpetua durante muitos anos, então, às vezes, a entidade ela vai continuando com o mesmo pensamento, agindo da mesma forma. Então, a gente precisa agir de forma diferente e trazer a relevância que o despachante aduaneiro merece. Por tudo que ele executa, por tudo que ele faz, a gente movimenta o mundo, a gente movimenta o país, né? Então, tem muitas coisas que vocês não sabem que elas acontecem. Então, o trabalho do Dr. Fábio é extremamente relevante para mostrar, trazer um pouquinho dessas histórias para que vocês entendam a importância e a relevância do despachante aduaneiro. Então, o Alexandre trouxe hoje a chapa, né? Esqueci o nome dessa aí. Um botãozinho. Um bottom, né? Da nossa chapa, quando nós concorremos lá no Sindasp. E trouxe aqui também o nosso folder com os colegas. Infelizmente aqui o Jorge está no céu, está liberando carga na alfândega. Aqui está o Fracola, bem novinho, o Melhorança, enfim, o Maurício, o Alexandre Procópio. Aqui tem as nossas propostas. Fralda e político tem que trocar sempre. Quem não aprender isso vai pagar a conta. Desculpem a brincadeira, mas é uma realidade e a gente tem que ter alternância, principalmente porque a caneta ela tem um poder muito grande nesse país. Eu gostaria de te pedir mais uma gentileza, Alexandre. Dentro desse histórico todo, Siemens, empresas grandes, a questão hoje do despachante, tirando o despachante, num segundo momento, qual é o principal interveniente que você vê no comércio exterior? Bom, os intervenientes a gente tem os agentes de carga, a gente tem os transportadores, e uma peça fundamental é a parte do advogado aduaneiro, que eu acho que ele faz muita parte desse conjunto. Então eu não consigo hoje viver sem e trazer a segurança não só para os nossos funcionários, né, mas também para os nossos clientes, essa parte relevante do despacho aduaneiro. E a parte relevante para o despachante aduaneiro é uma entidade de classe atuante, né, que ela... Então, dentro disso, a entidade de classe, tem alguma sugestão para a federação, para os sindicatos? Tenho. Eu acho que o despachante aduaneiro demorou para ter uma OAB do despachante aduaneiro. Demorou. De ser uma profissão respeitada, né? E, então, o que eu deixo aqui para as entidades é o seguinte: buscar essa regulamentação do despachante aduaneiro, para que o despachante aduaneiro tenha a sua reconhecimento e a sua relevância, né? Então, porque você vê, o despachante aduaneiro, você tem duas pessoas dentro de uma comissária de despacho. Você tem o dono da comissária de despacho e você tem o despachante aduaneiro. Então os dois formam
essa prestação de serviço. Hoje tem dono de comissária que é despachante aduaneiro também. E eu acho que a minha mensagem que eu deixaria são duas. Primeiro é essa das entidades olhar um pouquinho mais, com mais carinho e atuar, de fato, em prol do despachante aduaneiro, buscar as soluções do despachante aduaneiro. É super relevante essa parceria que o sindicato tem, né, que as entidades têm com o órgão público, eu acho de grande valia. Eu acho que a gente acaba doando muita informação e muito procedimento com os órgãos públicos, né? Mas minha segunda mensagem que eu deixo aqui é para o despachante aduaneiro virem consultores, ajam como consultores. Lição de casa, gente. Isso vai trazer para você segurança num futuro que está caindo um monte de sistema, né? Então a gente não sabe até que ponto as DEIs vão andar de forma sozinha, né? Então, porque você tem a base de informação hoje está dentro da Receita Federal, então eu não sei lá na frente se isso não vai virar de uma forma automática. E o despachante perde essa função do desembaraço. Então, o despachante aduaneiro, que é um despachante aduaneiro consultor, que ele olha tudo, ele olha regimes especiais, ele olha a malha logística, ele vai buscar sempre o melhor caminho de forma legal, de forma compliance para o seu cliente. Então, essas são as duas mensagens que eu gostaria de deixar. Então tá bom, gente. Bom, obrigado a todos. Aceitamos críticas, sugestões e, enfim, agradecemos aí. Curta, compartilhe e o outro eu esqueci. Deu like. Abraço e dê o like. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui contigo. E estamos juntos em todos os momentos. Até a próxima.